Muitas pessoas estão com dúvidas sobre quando devem ser submetidas ao teste para a Covid-19. E é exatamente sobre este assunto que nós vamos conversar a partir de agora com a infectologista Mardijane Lemos. Quero conversar com a doutora Mardijane. Doutora Mardijane, muito boa noite, bem-vinda ao Cidade Alerta Alagoas. Essas dúvidas são naturais. De que maneira a gente deve realmente proceder para fazer esse teste? Boa noite. Boa noite. As dúvidas são bem naturais e compreensíveis vindo da parte da população. Primeiro, eu queria salientar que diante do momento que nós vivemos de transmissão disseminada do vírus, o teste para comprovar se a pessoa teve ou não a infecção pelo Covid, ele deixou de ser essencial. Ou seja, embora ainda seja muito procurado pela população, embora nós, enquanto médicos, queiramos também ter certeza absoluta do que foi que acometeu o indivíduo, os dados apontam que, pela clínica, pelos sintomas do paciente, a gente já consegue constatar, e principalmente as medidas que nós devemos adotar de orientação, de cuidado e tratamento, elas não devem depender do teste. Por quê? O teste ele demora para positivar. O teste rápido, que está sendo mais utilizado, ele só positiva após o 8º dia dos sintomas. Era exatamente isso, me permita, doutora, era exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tem muita gente fazendo esse teste rápido e dando um falso negativo. E aí, posteriormente, resolve fazer o teste mais completo, esse teste acaba dando positivo, e aí a pessoa, sem saber, queira ou não, nesse ínter, e acaba aqui também contaminando outras pessoas, né? Então, e aí não é uma falha exatamente do teste rápido, foi um momento de realização do teste, certo? O teste ele positiva geralmente após o 8º dia, mas tem algumas pessoas que só positivam lá para o 12º, 13º dia. O risco de dar falso positivo, ou seja, de dar falso negativo, ou seja, a pessoa está com a infecção ou já ter superado a infecção e o exame dar negativo, nas técnicas disponíveis atualmente, não é um risco baixo. Então, o teste para detectar, o teste rápido ou a sorologia, ela não é essencial para a gente adotar as medidas necessárias do cuidado com o paciente. Então, uma coisa que eu gostaria muito de recomendar à população: não procurem unidades de saúde que atendem casos de urgência, emergência ou síndrome gripal com o único objetivo de fazer teste. Se você não está sentindo nada, se teve um quadro bem leve, que é o mais esperado, e esse quadro cessou no 2º, 3º dia, a febre desapareceu, você está muito bem, obrigada, não procure unidade unicamente para testar. Procure a unidade, sim, se você estiver com sintomas, não demore, vá o mais rápido possível, mas não vá exclusivamente para testar. Por quê? Pois é, doutora, o que a gente tem risco de dar negativo e você pode contrair outras infecções, ou você pode não estar com Covid e contrair durante uma ida dessa ao serviço apenas para testar. Exatamente, mas o que a gente tem observado bastante é a presença, né, nas UPAs, nas unidades de saúde, uma superlotação de pessoas já ansiosas, desesperadas, e o risco de se contaminar dentro dessas unidades, ele é gigantesco, né, doutora? Isso, e lembrando que, sem querer minimizar a importância do Covid, ele é a nossa nova gripe. Ele já faz parte dos nossos vírus respiratórios circulantes. Não que a gente deva subestimar. Então, na presença de sintomas, procure uma unidade de saúde, sim, para que você seja bem orientado, seja avaliado o risco de você ter complicações. A UPA não é o melhor lugar para esses primeiros sintomas quando a pessoa está bem. Procure uma unidade básica de saúde, procure uma das unidades sentinelas do município ou do estado. Deixe as UPAs para aqueles pacientes que vão precisar de cuidados mais avançados. E não vá à unidade unicamente para fazer teste. Provavelmente, em alguns dias, semanas, é esperado que surjam outras tecnologias, outras possibilidades. Poxa, perdemos o contato, foi isso? Vamos tentar restabelecer. Já restabeleceu? Pode pôr. Doutora, só para finalizar, de fato, a nossa entrevista. Está conseguindo me ouvir, doutora? Nosso sinal está agora sim, voltou ao normal. Doutor, então veja, para a gente finalizar a nossa entrevista, para que fique tudo muito bem claro para o nosso telespectador, aqueles que estão ainda em dúvida, quais são os sintomas de fato que as pessoas devem se preocupar e aí sim devem buscar um auxílio em uma unidade de saúde, para o teste exclusivamente?
Na presença de febre e algum sintoma respiratório, que pode ser dor de garganta, espirro, tosse, com febre, mesmo que não dê aquela temperatura muito alta, mas aquela sensação de febre, você deve ir a uma unidade. Não significa que você vai ter um quadro complicado, mas a partir dessa primeira avaliação, o médico vai definir se você precisa ter um cuidado mais próximo, dependendo dos seus fatores de risco, da sua característica. Então, diante daqueles sintomas clássicos que a gente já conhece de virose, de gripe, de virose respiratória, com febre alta ou baixa, coriza, tosse ou dor na garganta, procure uma unidade de saúde para receber orientações. Use máscara antes de sair de casa, não transmitir para outras pessoas e para você se proteger também, e vá à unidade de saúde. Constatando que a pessoa não tem nenhum fator de risco, ela vai receber todas as orientações, em que momento ela deve ou não retornar à unidade de saúde e por quanto tempo ela deve ficar então, pelo que eu entendi, isolada doutora, em casa. Perfeito. Pelo que eu entendi, então, o teste deve ser realizado, então, em casos extremos, é isso? O teste, ele deve ser aplicado principalmente para aquele paciente que chegou já após o 8º dia e com sinais de complicação, ou seja, ele está indicado para realizar nos pacientes mais graves. E em outras situações, como, por exemplo, a triagem de profissionais de saúde que estão expostos cotidianamente, depende dessa testagem para retornar ao trabalho, por exemplo. Então, são situações muito específicas. Para a população geral, uma boa avaliação médica é muito mais importante do que a testagem. Algumas pessoas receberão visita aproveitando nesses dias de pesquisadores, porque o Ministério da Saúde quer avaliar quantos maceioenses, em média, já contraíram o coronavírus, mas reforço, o teste hoje ele não é primordial, ele não é fundamental. Uma boa avaliação médica que em um ambiente sobrecarregado de pessoas em busca de teste vai impedir que o médico atenda os demais adequadamente. Uma boa avaliação médica é a melhor forma de conduzir a infecção pelo Covid de forma adequada. Perfeito. Doutora, a Sociedade Alagoana de Infectologia emitiu uma nota e recomendou aí às autoridades alagoanas o famoso lockdown, o fechamento completo aí do comércio por alguns dias. A senhora compactua com essa decisão? De fato, vai existir uma necessidade da gente fazer o lockdown, exemplo de outros estados, de outras cidades? O número de óbitos que nós estamos acumulando nessas últimas semanas nos indica que é necessário. Mas tendo muito em mente que o lockdown ele é necessário para que o sistema de saúde se reorganize, para se amplie e se reestruture para receber os novos casos. É impossível barrar uma epidemia como a do Covid, mas é possível freá-la um pouco, diminuir a velocidade para que os pacientes sejam assistidos da melhor forma possível. É uma medida muito extrema, não é nada simpática para ninguém. A gente sabe das limitações, principalmente de quem mora em regiões periféricas, que vivem uma aglomeração no seu próprio lar. Porém, nós estamos falando de uma quantidade de óbitos muito além daquilo que está preconizado para que se adote o lockdown. Então, a sociedade está recomendando sim, mas está recomendando que ele seja seguido de uma preparação muito rápida por parte dos gestores estadual e municipal do sistema de saúde para atender adequadamente a população e para que a gente evite novos óbitos. Ou seja, trocando em miúdos, é preciso um planejamento por parte das autoridades alagoanas de saúde, né, por parte do governo do estado, que não adianta fazer lockdown se esperar aí naturalmente, gradativamente aí essa curva diminuir de uma forma natural. Isso não vai acontecer, preciso ter esse planejamento, né? Fazer um lockdown sem planejamento e sem as medidas cabíveis para o momento é somente submeter a população a um sofrimento, sem dúvida nenhuma. Então, ele deve fazer valer o sofrimento do lockdown, que não é fácil de forma alguma para a comunidade. Perfeito. Doutora, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas. Estamos sempre à disposição. A palavra de ordem é parceria nesse momento, onde a gente também vive uma pandemia de falsas informações, né, disseminando aí e causando mais tumulto ainda, né, doutora? Isso, estou à inteira disposição e obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos. Muito obrigado, ótimo final de semana para a senhora. Obrigado.